Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Para mim agora é boa tarde, porque são 13 horas e 30 minutos e eu resolvi gravar esse vídeo porque coisas que são verdadeiras e importantes para mim, eu quero também passar para vocês. Num vídeo anterior, não sei qual deles, não me lembro, eu falei sobre foco. Foco é uma lâmpada, e ela acende, tem luz. Você apertar ali, ela acende. Para acender a nossa luz e manter o foco, nós precisamos ter atitude. Que atitude você escolhe hoje? Mudar, ser mais abundante, ser mais alegre, mais feliz, ter mais sucesso? Tudo depende da sua escolha. Escolha ter uma atitude e maravilhas vão acontecer na sua vida. Eu, entre todos os meus estudos, as minhas leituras, gosto muito e li muito livros. Hoje escuto alguns áudios de Joseph Murphy. E um dos livros que ele tem é Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. Então, nesse livro, ele fala muita coisa interessante. Quais são as 1001 maneiras de enriquecer? 1001. Só que de nada adianta eu ler o livro, eu ficar pensando 1001 maneiras, mas eu não consigo uma. Quando você se foca em você e você sente que você é o eu sou, que você sente que tudo que você quer você pode, porque você vive no agora, o agora. Como eu já disse e vou dizer várias vezes, ontem passou, amanhã não se sabe. Então vamos focar agora, vamos acender a nossa luz da atitude. Tá aqui dentro, ó. Vai aí, aperta o botãozinho e clique. Tenha uma atitude com você. Mantenha o foco naquilo que você quer. Para manter o foco, é preciso simplesmente fácil assim, não desfocar. Como que você desfoca? Quando você entra em julgamento de coisas, de pessoas, se culpa de alguma coisa, se julga de alguma coisa. Então, o importante é você lembrar que você é eu sou o eu sou. Se você é o eu sou, o que é sou o eu sou? É você ter consciência, crer e acreditar que nós somos imagem e semelhança de Deus. E no livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, ele ensina algumas coisas para a gente mentalizar e falar. Como que isso funciona? Funciona assim. Quando você ocupa a sua mente com coisas boas, quando você ocupa com o foco daquilo que você quer, quando você principalmente ocupa a sua mente com amor. Você emana amor para todas as coisas, para os animais, para as plantas, para as pessoas e principalmente e primeiramente para você mesmo. Então, uma das falas que ele diz, eu vou ler aqui para vocês, ele fala assim: eu sou, para a gente olhar no espelho toda manhã e dizer, eu sou um sucesso, eu sou um sucesso. Eu creio de forma absoluta em Deus, que é minha fonte eterna do meu provimento que flui permanentemente. Então, Deus é o tudo que há. É o universo, você pode chamá-lo como quiser. As pessoas têm dificuldade, às vezes, em ter essa fé, em acreditar no universo, em acreditar em Deus. E com essa dificuldade,
Eu tenho percebido assim, conversando com pessoas, questionando, perguntando, lendo, que as pessoas acreditam mais naquilo que elas veem do que naquilo que elas apenas escutam ou alguém falou. Para mim, a minha verdade, é impossível não acreditar no universo, num Deus, pelas maravilhas que eu vejo todos os dias. Eu vejo tudo com amor. Claro que às vezes eu falho, sou humana, mas me corrijo imediatamente, porque eu sei muita coisa. Então, acredite nesse Deus. E de forma absoluta. Eu creio de forma absoluta. Porque Ele é a minha fonte eterna do meu provimento que flui permanentemente. O que é ser a fonte eterna? Está lá, à disposição eternamente, no momento que você quiser, no momento que você tiver uma atitude com você e uma atitude de escolher, o universo te manda, porque está lá, disponível para todo mundo. Para você ver como está disponível, o mar, todas as pessoas, a maioria vai. As florestas, os parques com árvores, está tudo disponível. Basta você ter a atitude de olhar com amor para as coisas fluírem para você. Simples assim. Alguém pode estar pensando, dizendo aí, né? Ah, simples para você, Fazan, porque para você tem algum conhecimento e é simples assim. Não. Por ser simples para mim, que eu passo tudo isso para vocês, que eu quero que vocês tenham a mesma alegria, o mesmo sucesso, a mesma prosperidade que eu estou tendo. Porque Ele é a fonte eterna à nossa disposição. E veja, ele diz assim: é minha fonte eterna do meu provimento que flui permanentemente. O que é o provimento? O que é você prover? É você ter tudo. Você provém a tua casa quando você vai no mercado e compra as coisas que você precisa. Você se provém de alegria quando você assiste alguma coisa alegre, quando alguém fala alguma coisa engraçada. Tudo está à nossa disposição em Deus, no universo, para prover as nossas necessidades. E isso é fluido, isso flui permanentemente. Então, uma outra coisa que ele fala, eu vou ler aqui para vocês, ele diz assim: coloque no seu espelho, fale várias vezes por dia. Por que isso? Porque quando a gente tem a visão daquilo que a gente quer ler, quando a gente fala várias vezes por dia, a nossa mente vai gravando tudo isso, o subconsciente vai gravando. E se ele vai gravando, diversas vezes nós vamos pensar nisso. E se diversas vezes nós vamos pensar nisso, algum resultado vai ter. Então ele fala o seguinte, desculpe. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Minha mente é um centro de ações divinas. A nossa mente é o centro. Basta nós cremos nas ações divinas. Desculpe mais uma vez. Eu tenho a mente milionária. Eu sou um sucesso abençoado. Então, quando você fala tudo isso pela manhã, toda vez que eu tenho grudado no meu espelho, isso vai alimentando o nosso subconsciente, isso vai se tornando verdade e nós vamos estar captando tudo aquilo que está lá à nossa disposição, que Deus quer para nós. Eu vou deixar aqui nesse vídeo, eu fiz uma gravação de tudo isso 108 vezes. Porque 108 vezes potencializa tudo.
Se você procurar num vídeo anterior a esse, 1, 2, 3, algum anterior, você vai ver que eu expliquei as 108 vezes. Por que 108 vezes? Então, eu gravei 108 vezes esta fala. E se você escolher, se você tiver uma atitude com você, você vai poder ouvir as 108 vezes sempre que quiser. Vai ficar disponível no vídeo. É um presente para vocês, porque está sendo um presente maravilhoso para mim. Porque a minha verdade, Deus é a fonte de todo o meu provimento e está à minha disposição para a hora que eu quiser. Então não esqueça, se você gostou, dê o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para sempre que eu fizer um novo vídeo você ficar sabendo. Muita luz na sua alma, um beijo no seu coração e se desejar um atendimento comigo para ajudar a esclarecer mais isso e outras situações suas, você tem aí embaixo todos os meus contatos. Até mais. E namastê, porque sempre o Deus maravilhoso que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Creio de forma absoluta em Deus, que é minha fonte eterna do meu provimento, que flui permanentemente. Eu sou um sucesso, eu me amo e está tudo bem. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente
todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus
é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende
permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente todas as minhas necessidades. A minha mente é um centro de ações divina. Eu sou um sucesso, eu me amo e está tudo bem. Eu creio de forma absoluta em Deus, que é a minha fonte eterna do meu provimento que flui permanentemente. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembre, mudança de atitude produz maravilhas.